Senhor presidente, não é com nenhuma alegria que eu ocupo aqui a tribuna dessa casa hoje, do Senado Federal, lamentando o que a matéria de Folha de São Paulo está explicitando. Caso se confirme, tudo que eu falei aqui é com base na matéria, caso se confirme, estamos diante de um grande atentado à democracia, partindo de um magistrado da mais alta corte do nosso país. Portanto, é importante fazer essa diferenciação, porque não se trata aqui, presidente Paim, de direita e esquerda, está muito acima disso. Hoje, nós de centro-direita nos sentimos perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Como no passado, a esquerda também, sem entrar no mérito se está certo, se está errado, com razão ou sem razão, se sentia também perseguida por um magistrado. Ocorre, o fato hoje é que as mensagens que são evidenciadas mostram um ministro não apenas desrespeitando todo o processo, o devido processo legal, mas usando de artifícios de arapongagem para produzir, inventar crimes contra aquelas pessoas que na cabeça dele, ele não gostava. Então ficou muito claro que ele, na qualidade às vezes de vítima, também era o juiz, era o delegado, que escolhia quem seriam os investigadores e que predeterminava os alvos que ele queria. Ao maior estilo daquela máxima, não sei quem é o senador Amin, se conhecer de quem é essa frase, aquela solene frase, mostre-me o homem, eu encontrarei o crime. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. E é constrangedor ainda vê-lo tentar justificar alguma coisa em nota e agora em imprensa. Eu lamento profundamente que o Supremo, mais uma vez, não compreenda que não estamos aqui numa discussão de esquerda ou direita, mas e que vá numa linha de defender o indefensável, alguns desses ministros, melhor dizendo. E o Alexandre de Moraes acabou de dar uma entrevista dizendo que esse era o caminho mais eficiente. Qual o caminho mais eficiente? E ele diretamente por WhatsApp dar ordens para esse grupo de investigadores que ele escolheu, predeterminando os alvos, já predeterminando inclusive a punição. Olha, investiga, junte material, que se eu encontrar alguma coisa, vai ser multa. Encontra uma coisa robusta que eu quero multar. Isso é completamente fora de qualquer caminho mais eficiente. E muitos aqui se lembrarão, agora no 8 de janeiro, em várias das reuniões da nossa CPMI do 8 de janeiro, argumentava-se, como o general G. Dias, que o WhatsApp não era o meio adequado para receber informações que eram passadas do setor de inteligência para ele via WhatsApp. Alegava que não, isso aqui não era o meio oficial, portanto não posso considerar que eu tomei ciência. E agora o Alexandre de Moraes está dizendo que sim, o WhatsApp é um meio de comunicação oficial. E, obviamente, burlando um dos maiores pilares da nossa democracia, que é o devido processo legal. Senador Amin, uma parte. Senador Flávio Bolsonaro, eu, por circunstâncias, não existe acaso, né? Tive a oportunidade de falar logo depois da sua fala de ontem. E quero aqui ser muito conciso. Eu usei da tribuna hoje e comentei este assunto e quero dar o extrato do que falei. Isto tudo está acontecendo por causa do inquérito 4781. Ele é o gerador dos fatos que atentam contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, criado em março de 2019, sem objeto, sem tipificação de crime, é a Inquisição. E o que é pior, a semelhança da Inquisição, um chefe que escolhe, tipifica o crime, condena e é irrecorrível. Isso é a Inquisição. E lembro, a Inquisição durou 600 anos. Foi enterrada em 1822, sem funeral, e nunca homenageou nenhum dos seus chefes.
nunca homenageou nenhum dos seus chefes, nunca santificou nenhum deles. Torquemada não foi santificado. Portanto, nós estamos vivenciando um atentado continuado ao Estado de Direito e os seus efeitos estão aí. E parece que com 6 gigabytes dá para fazer alguma biblioteca para aprender e para aprender também. Obrigado, senador Amin. Eu só, aproveitando a parte desses 6 gigabytes, eu quero fazer aqui a leitura de um dos diálogos publicados hoje aqui pela Folha de São Paulo, entre o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Tagliaferro, que é o perito. E aqui o Ayrton se dirige ao Eduardo assim: boa noite, Eduardo, tudo bem? O ministro pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas. Os nomes envia abaixo. Ver se estão ofendendo o ministro do Supremo. TSE divulgando fake news, né? Fake news, segundo os critérios dele, etc. Para fins de multa, senador Cajuru. Então, ele manda que o material seja produzido, já dizendo qual vai ser a punição. Isso não é papel de magistrado. Isso é papel de um criminoso. Ele tem bastante pressa, obrigado. E aí elenca aqui os deputados: Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, Marco Feliciano, Cabo Júnior Amaral, Otônio de Paula, Daniel Silveira, Felipe Barros. Ele escolhe os alvos e manda produzir dossiês e inventar crimes contra eles, por pessoas que ele já escolheu para fazer investigação. Não tem nada de meio legal aqui, de caminho mais eficiente. Tem direcionamento para fuder alguém. Desculpa a expressão, presidente, mas é que quando alguém da família, eu acho que vem mais à tona a vontade e o senso de injustiça, de justiça, melhor dizendo, que seja feito. E como o senador Amin falou, você não tem a quem recorrer, porque é tão óbvio isso aqui. Você, advogado criminalista que está me acompanhando, se fosse o seu cliente, você tinha ou não tinha aqui uma série de elementos para anular todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro e contra seus aliados? Por muito menos eu estou vendo um monte de julgamentos sendo anulados no Supremo. Por muito menos. Com um batom na cueca desse, de um ministro interferindo diretamente nas investigações, determinando quem vai ser investigado, mandando produzir dossiês, mandando inventar e fabricar crimes que não existem, e já ele mesmo condenando, em muitos casos onde ele supostamente é vítima. Aonde está o respeito à democracia nisso aqui? Não tem. E a quem nós vamos recorrer? Por isso que eu fico triste quando eu já vejo 2 ministros, pelo menos, do Supremo, saírem em defesa do cara por corporativismo, por medo de que eles sejam o próximo. Se fizer o impeachment de um, vai ser uma sequência de impeachments. Mentira! O que tem que acontecer aqui é o cumprimento dessa lei. Eu, presidente, sempre tinha uma postura moderada nessa pauta, sempre tomei todos os cuidados, sempre procurei construir pontes. Já disse uma vez que achava que antes de fazer impeachment, nós tínhamos caminhos, degraus a serem perseguidos e percorridos para se evitar uma medida drástica como essa. Mas simplesmente não adianta, porque quando o Alexandre de Moraes, fica nu desse jeito, qual é o comportamento dele? Determina a busca e apreensão na menor de idade, 16 anos hoje, a filha do Oswaldo Eustáquio. Determina a busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval de novo. Busca e apreensão na casa do influenciador digital chamado Ed Raposo. É isso que ele faz, ele tenta inventar uma nova cortina de fumaça, ao invés de ter um lapso de humildade, de fazer uma autorreflexão, para entender que ele não pode ir num restaurante na rua sozinho por culpa dele, não é por culpa de Bolsonaro ou de bolsonaristas. Ele é refém hoje, dentro de sua casa, não pode transitar no aeroporto em paz por culpa dele próprio, dos seus atos como esses aqui, que ele não tem limites. E só quem pode botar limite no Alexandre de Moraes é o Senado Federal, já que por decisão do próprio Supremo, o CNJ não tem competência para tratar de possíveis desvios correcionais de ministro do Supremo.
Quem é a Corregedoria do Supremo? O Senado Federal. Aí a gente vem aqui defender impeachment, nós somos o quê? Rotulados de antidemocráticos, que estamos atacando o Supremo. Mentira! Eu, por inúmeras vezes, supliquei de público, inclusive pessoalmente para alguns dos ministros. Isso não vai acabar bem. Volte a decidir conforme da lei, para de olhar a capa de processo. E assim, a resposta é a seguinte: não para e não vou parar. Esse é o recado que está sendo dado para a gente: não para e não vou parar. E aguenta e atura. Então eu posso falar também: aguenta e atura a revolta do povo ordeiro, pagador de impostos, que não concorda com isso. Hoje, com rede social, por enquanto livre, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo acompanha as atrocidades. Portanto, não há mais como o Senado Federal fugir de apreciar aqui um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por diversas razões. E nós não vamos deixar esse assunto morrer, porque parece que fica contando: está em eleição, essa semana o Congresso se reúne, semana que vem já vai ser sessão virtual, vai baixando a poeira, vai acalmar, daqui a pouco muda o assunto, né? Inventa uma outra cortina de fumaça, a imprensa larga. Não é assim. E a imprensa, o último apelo que eu faço aqui: o que mais falta para vocês entenderem que vocês estão no pacote? Começou com Revista Oeste, jornalista Rodrigo Constantino, jornalista Paulo Eduardo Figueiredo. Não sei se é verdade, mas parece que já houve ameaça a jornalista da Folha de São Paulo por causa dessa matéria, antes de ser publicada, com ameaça de prisão caso publicasse. Publicaram, parabéns. Não perceberam ainda, contra o senador Jorge Cajuru, não perceberam ainda que vocês estão no pacote? Então, antes tarde do que nunca. Não vamos deixar esse assunto morrer de jeito nenhum. Isso aqui é a nossa liberdade, é a sobrevivência da democracia. E quem diz que defende a democracia tem que estar ao nosso lado, ao lado do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, sem antes saber quais serão as próximas matérias. Porque por todo o histórico, e o que a Folha de São Paulo revela agora, não tem outro caminho. Não está fazendo bem para a democracia, não está fazendo bem para o Supremo Tribunal Federal. E digo mais: se esse processo todo caminhar para alguma anistia, tem que se incluir na anistia o ministro Alexandre de Moraes, tem que se incluir na anistia o juiz auxiliar dele, o perito dele, porque, caso se confirme, mais uma vez, cometeram crimes. E o Senado não pode mais ficar omisso com relação a isso. Presidente, Flávio Bolsonaro, que comentou a atuação do Supremo Tribunal Federal. O próximo inscrito é o senador Eduardo Girão. Presidente, pela ordem, um breve comunicado. Senador Jaime Campos. Eu quero fazer apenas um breve comunicado aqui. O registro do falecimento do publicitário Mauro Cid da Cunha, um dos grandes publicitários do nosso estado do Mato Grosso, que faleceu aos seus 80 anos. Mauro Cid foi chefe da Casa Civil do Governo do Estado, foi o criador da Secretaria de Comunicação Social de Mato Grosso, um dos pioneiros da área do marketing e nos deixa muita saudade. É um pai exemplar, mas, sobretudo, um grande mato-grossense de família tradicional que prestou relevante serviço ao nosso Estado. Ele deixa 4 filhos, eu quero aqui, nessa oportunidade, prestar minhas homenagens, que é o Gustavo, a Joana, a Carolina, a Fernanda e o Humberto. Portanto, aqui tenho certeza que este registro não é só do senador Jaime Campos, mas certamente de milhares de amigos que o querido Mauro Cid deixou no meu Mato Grosso. Portanto, a família, os meus pesar. Muito obrigado, presidente. Senador Jaime Campos, a mesa se soma ao seu pronunciamento e à sua solidariedade a toda a família. Quero registrar aqui à nossa direita, na tribuna, membros da colônia de pescadores do Rio Xingu, Altamira do Pará. Sejam bem-vindos. Passamos a palavra de imediato ao senador Eduardo Girão. Paz e bem, presidente, meu amigo, senador Paim, do Rio Grande do Sul, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores,
brasileiras, brasileiros estão nos acompanhando pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado, a Agência Senado, sempre muito competente essa turma. Senador Márcio Bittar, não tem outro assunto que a gente possa falar aqui hoje, com todo o respeito a quem pensa diferente. É grave a situação. A gente vem alertando desde 2019 que essa escalada antidemocrática, autoritária de alguns ministros do Supremo não ia terminar bem. Quem disse isso foi o ministro Francisco Rezec, 2 vezes presidente do STF, e não está acabando bem. Nós estamos vendo uma série de injustiças avassaladoras, uma atrás da outra, de direitos humanos, de direitos individuais dos brasileiros. Isso já está repercutindo fora do Brasil, porque essa casa não toma a medida correta, constitucional prevista, que é impeachment. Que em 200 anos nunca tomou, mas nós não vamos passar para a história. Tenho convicção disso. Como um Senado omisso, num momento tão grave, que a gente vive todo tipo de abuso possível e inimaginável. Não é só o que a Folha falou, e que o senador Flávio Bolsonaro foi feliz na colocação dele. É a pontinha do iceberg, parece que vão ter outras matérias, mas não é só isso. Nós temos brasileiros, senador Oriovisto, que morreram. Um deles estava aqui, a família dele hoje. As 2 filhas e a esposa, Clériston Pereira da Cunha. A PGR pediu para soltá-lo várias vezes. O ministro Alexandre de Moraes ignorou. Sabe o que aconteceu? O cara cheio de comorbidade morreu. Pessoas com câncer estão apodrecendo na cadeia, com penas completamente desproporcionais. Quem errou tem que pagar. Quem entrou aqui, quebrou, seja no Supremo, seja no Palácio do Planalto, não tem que passar a mão na cabeça. Agora, que dentro da lei, não é isso que está acontecendo. Eu quero dizer que nós acabamos de sair de uma coletiva extremamente madura, serena, equilibrada. Tivemos vários parlamentares, nem cabia aqui na presidência do Senado. Foi tanto parlamentar de vários partidos, porque esse assunto não é de direita, não é de esquerda, não é quem é contra, a favor do governo, transcende questão de oposição, é em defesa da verdadeira democracia. As revelações da Folha de São Paulo, ontem, talvez tenha escancarado para jornalistas que não conseguiam ver até então outros colegas seus tendo passaporte retido, conta bancária bloqueada, além de perfis nas redes sociais, que é uma extensão da voz do parlamentar, para se comunicar com seu eleitor, com a população brasileira, derrubados por ordem judicial. Isso é democracia? Essa é a pergunta que fica, senhor presidente. Eu quero colocar aqui que hoje a Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou por unanimidade, senador Espiridião Amin, um requerimento de nossa autoria para chamar, para ouvir de forma democrática, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Hoje nós aprovamos isso. O doutor Ayrton Vieira, juiz instrutor do STF. O doutor Eduardo Tagliaferro, perito criminal do TSE. Olha só a rede. Estavam todos juntos agora, ministro do Supremo, todos não, uma parte, reunidos, porque a sanha é controlar a rede. Querem calar o povo brasileiro. Mas as críticas estão vindo de todos os lados. De jornalistas,
como diz o senador Espiridião a mim, aqui na Venezuela. O senhor Rodrigo Constantino, jornalista, o representante da revista Oeste, também nós aprovamos o requerimento para ouvir, citado na matéria da Folha, e o senhor Paulo Figueiredo. São jornalistas brasileiros perseguidos até a medula, porque têm uma visão crítica sobre o sistema. Senhor presidente, ontem, curiosamente, eu vim a essa tribuna aqui, acho que 25 horas atrás, 26, não estava nada no radar essa questão de Folha, do que... E eu fiz um discurso aqui falando da necessidade, depois de 1 ano e meio, senador Cajuru, que existia, que não teve pedido de impeachment durante esse ano e meio, mas os abusos se amontoaram e nós catalogamos um a um. Conversamos com deputados, com senadores, com juristas, e está crescendo um movimento que nós lançamos agora há pouco aqui, da presidência do Senado, ali do púlpito em frente à presidência do Senado, presidente Rodrigo Pacheco, para que a gente possa, de forma ordeira, respeitosa, voltar às ruas desse país. Porque as grandes mudanças que aconteceram em nossa nação, senador Sérgio Moro, foram através das ruas desse país. Esse assunto está escancarando para a gente 2 pesos e 2 medidas. Uma injustiça sem precedentes na história dessa nossa nação. Nessa matéria da Folha, é transcrito um áudio em que o juiz auxiliar do ministro, Ayrton Vieira, esse que a gente chamou hoje na comissão para marcar uma audiência pública, conversa com o chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, que também nós chamamos. Nesse diálogo fica explícita a determinação secreta do ministro Moraes para alteração de relatórios técnicos, de forma a incriminar cidadãos brasileiros, conservadores, jornalistas, especialmente parlamentares, como foi colocado uma lista aqui. Então essa caçada implacável tem que ter um fim. E o Senado Federal tem que cumprir a sua missão. Não pode se furtar de cumprir o seu dever perante uma nação que está ajoelhada num desequilíbrio flagrante entre os poderes da República, um poder esmagando os demais, e nós precisamos agir em solidariedade a 61% dos brasileiros, que em recente pesquisa estão com medo de se manifestar nas redes sociais, com medo de retaliação dos poderosos. Que democracia é essa que nós vivemos, senhor presidente? Eu quero fechar falando de um colega, senador Marcos Duval. Eu não concordo, presidente Rodrigo Pacheco, com as publicações que o meu colega fez, atacando a pessoa, de quem quer que seja. Eu não concordo e tenho certeza que a maioria não. Mas eu vou dizer uma coisa. Tem calúnia, difamação, tem alternativas no ordenamento jurídico brasileiro para que a pessoa que se senta ofendida vá buscar o seu direito, a sua justiça. Não é numa canetada bloqueando 50 milhões de reais da conta de um parlamentar. Não é derrubando suas redes sociais. Nós temos um senador com as redes sociais censuradas, que você vai resolver isso. Vamos obedecer à lei. Mas aqueles, presidente, se o senhor me der 1 minuto, eu concluo. Aqueles que deveriam ser os primeiros a defender a nossa Constituição, são os primeiros a desrespeitar. Eu tenho muita fé e esperança que nós teremos o maior pedido de impeachment da história, assinada por parlamentares, assinadas por juristas, assinada por milhões de brasileiros,
lançada a partir de hoje, para que no dia 7 de setembro nós encerremos os apoiamentos e no dia 9 entreguemos ao presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, para que essa casa possa concluir finalmente o seu dever para o reequilíbrio e para a verdadeira democracia dessa nação, humilhada como está. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tenho muita convicção de que a justiça, a verdade e o bom senso vão triunfar para o bem dos brasileiros que estão com medo, que não se sentem numa democracia hoje. A maioria do nosso povo já tem consciência disso. Deus abençoe a nação.